Olá pessoal, hoje seria a última palestra da nossa série, tá bom? Isso se nós fôssemos apresentar 3 vídeos. Porém, como resolvemos que a série será de 4 vídeos e não mais 3 vídeos, o último vídeo da série ficou para ser apresentado no dia 20 de julho de 2025. A nossa série ela começou no dia 9 de julho de 2025, como os senhores já podem ver aí no canal, né, com a primeira palestra. E a programação da nossa série, ela ficou, como eu vou falar aqui para os senhores, dia 9 de julho de 2025, né, o primeiro tema da nossa série, porque a antiga ordem foi da transgressão de Adão até 70 DC. Né? E o vídeo do dia 13 da nossa série, 13 de julho de 2025, a antiga ordem e a antiga aliança não foram a mesma coisa. Dia 17 de julho de 2025, hoje, portanto hoje, quinta-feira, né, o tema é, na antiga ordem, havia filhos como anjos sepultados. E no dia 20 de julho será o último tema da nossa série, né, de 4 vídeos. O que mudou, presta atenção, o que mudou quando a antiga ordem passou em 70 DC? Agora eu vou perguntar aqui, iniciar fazendo uma pergunta, vou abrir a palestra de hoje fazendo uma pergunta. Você sabia que os filhos que se jubilavam na criação, citados em Jó, capítulo 38, versículo 7, são como anjos no céu, espíritos e não seres humanos? Você sabia disso? Sabia que esses filhos são mostrados no mundo pela vida de cada homem de fé, cada justo? Você já entendeu que assim como Cristo revelou o Pai no mundo, cada homem de fé está revelando um filho do Altíssimo no mundo? E sempre foi assim? E já sabe que no tempo da antiga ordem que já passou, né, cada um daqueles filhos permaneceu retido na morte edênica, aguardando a ressurreição do último dia, ou seja, a ressurreição que aconteceu em 70 DC? Então, olha só, bem-vindos ao canal Escritura Plena. O tema de hoje é o que segue aqui na tela, minha gente. Na antiga ordem, havia filhos como anjos sepultados. Como assim, Messias? Olha aí, na antiga ordem havia filhos como anjos sepultados. Então, se você ainda não for inscrito em nosso canal, vamos pedir aí, inscreva-se agora, né? Pode ser agora. Ative o sininho, as notificações no sininho e compartilhe este vídeo com todos os seus contatos que desejarem e grupos também da família, de amigos, para que mais pessoas possam ter acesso aos conteúdos de nosso canal. Se deseja participar de um grupo Plenitude, é só falar conosco, o contato está abaixo na descrição do nosso vídeo. Hoje, dia 17 de julho de 2025, quinta-feira, Messias Souza de Carvalho, mais uma vez aqui com vocês. Um forte abraço a todos que estão no Facebook assistindo este vídeo e um forte abraço a todos vocês que estão agora online aqui no chat. Eu vou mencionar rapidamente os participantes do último chat em nosso canal Escritura Plena. Já agradecendo a Valdeci Carvalho, que disse que nossos vídeos têm estado aí bons, aí não está tudo escuro, como alguém falou aí, que o vídeo estava tudo escuro, não estava dando para enxergar quase nada, né? Então, Valdeci Carvalho participou da última apresentação, Moacir Ferreira, Enéas Guerra, Elias Moreira, de Porto Nacional, Tocantins, Paulo de Souza, Rubens Barroso, de Laranjeiras, Sergipe, Maria Sueli, daqui de São Gonçalo, do meu município, Marlúcio Brasilino da Silva, Roberto Carlos da Silva Gonçalves, do Espírito Santo, em Afonso Cláudio, o município deve ser esse, Leonardo Machado também, Sebastião Lucas Xavier, de Aracruz, Espírito Santo, forte abraço, meu irmão Antônio Gomes, de Piracicaba, São Paulo, Cássio José, Maria Santos, Roberto Ribeiro, Valdirene Silvestre, Edson, e pesquise por quê. E também Enéas Guerra, tá? Bem-vindos aí vocês aí que falaram no último chat do nosso canal. Valdemir Bispo dos Santos, né? Ele gostaria de saber quem foi o Belzebu, né? Que os fariseus os fariseus diziam que Cristo expulsou por Belzebu os demônios. Belzebu, na verdade, era um ídolo, né? Pagão, que acabou muita gente falando aí que se trata do chefe dos demônios, mas não existe isso aí. A gente pode falar disso aí em outro momento, tá bom? Eu já escrevi aí no canal, é só você aí no canal e observar o que eu escrevi a respeito de Belzebu, tá bom? Então vamos continuar aqui. Tem comentários também posteriores que foram pessoas que comentaram
posteriormente em nosso canal. Antônio Pereira Nunes, Jurema Rodrigues de Oliveira, está consumado, de Feira de Santana, Bahia. Davi Santana, Luísio Boituva, Daniel Almeida de São Bernardo do Campo, São Paulo. Daniel Ribeiro, abençoado Mogi das Cruzes. Pedro Álvaro Bonetti também. Maria Madalena, sempre conosco também no chat. Ailton Luiz de Lima, Aureci Rosa, que é de Pernambuco. Valdemir Bispo dos Santos. Elias Moreira, né, ele perguntou o que significa preteristas e não preteristas. Preteristas somos nós, que dizemos que todas as profecias se cumpriram até o ano 70 DC. Não preteristas são futuristas, aqueles que dizem que as profecias ainda não se cumpriram na íntegra, né? Na íntegra, aliás. Josana Bispo Casoto também participou, né, comentando, e ela disse que eu estou proibido de apresentar no mesmo horário, né, que o canal do nosso outro irmão, né? Então, olha só, só que o horário meu sempre foi esse aí, desde do ano de 2019, e assim, eu sempre foi nesse horário. Então, assim, eu na verdade não estou acompanhando muito outros canais que não está dando tempo, tá bom? Nosso irmão Antonel, ele tem feito canal também, apresentação também, mas eu estou um pouco sem tempo, que é a correria aqui, mas o meu horário sempre foi esse aí, desde o ano de 2019, 20 horas, né, nos dias úteis, 19 horas aos domingos, né? Então, assim, não dá para mudar esse horário aí não, e meus dias sempre foram quartas e agora sexta também, e domingos, e nesse horário que eu sempre apresento aqui, e no caso, o único horário que eu tenho para que eu possa fazer essa apresentação foi esse aí, desde o ano de 2019, né? Carlos Oliveira, ele pediu para falar sobre os filhos que participam da carne do sangue nos dias atuais. Sim, os filhos participam da carne do sangue nos dias atuais também, né? E como que nós sabemos que nós somos justos? Como que você sabe que você é justo? Porque você crê, porque você é da fé. Então, como sabemos que nós estamos revelando o Filho do Altíssimo na Terra? Porque nós somos homens de fé, né? E Zeilda Alves Gervásio, ela fez um comentário que não dá para a gente explicar aqui, que nós estudamos também, tá? Porque ela disse que nós precisamos estudar, né? Sobre Javé, o que seria Javé e tudo mais. Isso aí a gente vai deixar para explicar num outro momento, tá bom, irmão Zeilda, né? É isso aí, pessoal. Vamos ao tema de hoje aqui. Aqui está o tema na tela. Na antiga ordem, havia filhos como anjos sepultados. Como assim, Messias? Havia homens como filhos sepultados. Sim, porque eles estavam sepultados na morte que havia passado a todos os homens. A morte edênica, tá bom? Então, pessoal, a ideia que nós colocamos com as perguntas que fizemos na abertura da nossa apresentação é que, além dos seres humanos na Terra, há filhos do Altíssimo que são como anjos no céu, que não se casam nem são dados em casamento, quer dizer, não são seres humanos, não são homens nem mulheres, tá bom? Porém, não são também anjos, não são anjos, são como anjos, mas não são anjos, não são homens nem mulheres, são espíritos. É o corpo espiritual, né? O conjunto deles todos é o corpo espiritual. E os textos que comprovam que há esses filhos está em Jó, capítulo 38, versículo 7, né? Onde diz: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos do Altíssimo jubilavam. E também tem o texto de Hebreus 2,14 que diz, né? E visto como os filhos, aqueles filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, né? Hebreus 2,14. Hebreus também, capítulo 12, versículo 9, que diz o seguinte: além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Percebeu que o Eterno é Pai daqueles espíritos? E quando Cristo falava com os saduceus, ele disse que na ressurreição as pessoas seriam como anjos no céu, como nós podemos ler no texto de Mateus 22, 29 a 30, né? Cristo respondeu: vocês estão errados pelo fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder do Altíssimo. Na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, disse o Messias nos dias da sua carne, mas são como anjos no céu. Mas qual era o contexto dessa fala do Messias, minha gente? O Messias e os saduceus, eles estavam, na verdade, conversando de quem seria a esposa, a mulher, né, que morreu no dia da ressurreição. Né? E os irmãos também que morreram. De quem seria dos irmãos que morreram e a mulher que morreu também, de quem seria a esposa no dia da ressurreição, considerando o quê? Que tanto a mulher como os 7 irmãos, eles haviam morrido.
Ora, minha gente, é claro que no dia da ressurreição, ninguém que morreu literalmente estaria sendo ressuscitado, porque a ressurreição ela foi quando toda a humanidade saiu de outra morte, saiu da morte edênica, que não se tratou de morte de fato, tá bom? Mas as pessoas que ressuscitaram teriam que estar literalmente vivas, né? Porque Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, que logo em seguida nós, os que estivermos vivos, sobre a terra, né? Paulo disse, seremos arrebatados, seremos ressuscitados, como eles nas nuvens, para o encontro com o soberano nos ares. E assim estaremos com o soberano para sempre. Mas como os filhos do Altíssimo também teriam que aguardar a ressurreição, minha gente, a ressurreição daquela morte, claro está que no dia da ressurreição, em relação a quem morreu de fato, somente aqueles como anjos no céu estariam lá. Ou seja, o corpo espiritual, não seres humanos que morreram, porque a ressurreição de 70 DC, minha gente, não foi de cadáveres humanos, cadáveres saindo literalmente dos sepulcros, mas daqueles espíritos, conforme Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44. Paulo disse o seguinte, semeia-se corpo natural, ressuscitará o corpo espiritual. Quer dizer, o conjunto dos filhos, todos eles seriam ressuscitados num só momento. O conjunto de todos eles, né? A coletividade deles, o corpo espiritual seria ressuscitado, e já ressuscitou. Então, gente, há corpo natural, Paulo disse, e há também corpo espiritual. Quer dizer, ele disse o quê? A gente vai falar mais para frente aqui durante a apresentação. O corpo espiritual aqui são os filhos, na verdade, do Altíssimo que estavam aguardando a ressurreição, entenderam? Essa ideia de que na antiga ordem havia filhos como anjos sepultados, como nós estamos falando, ou seja, aqueles que, mesmo sendo do Pai, aguardavam a ressurreição, minha gente, no último dia, para serem revestidos da glória, ela é perfeita, né? Essa ideia nossa é perfeitamente compreensível, à luz desse texto escrito por Paulo e dentro da escatologia preterista completa, que é o que nós falamos. Essa nossa doutrina, essa doutrina que apresentamos, que a maioria não entende, é que explica porque Paulo diz que os mortos ressuscitarão incorruptíveis e não que corpos físicos voltariam, tá bom? E também porque a esperança da ressurreição era também para aqueles espíritos, filhos revelados, né, por homens de fé até o ano 70 DC. E a incorruptibilidade que eles iriam se revestir, minha gente, era que não estariam mais debaixo da morte edênica, eles não estariam mais naquela corruptibilidade depois da vinda do Messias, que já aconteceu. E como os senhores podem ver, hoje nós estamos tratando desse tema muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, ignorados pela tradição, né, em sua teologia, mas que os textos bíblicos deixam evidente quando lemos com atenção. Na antiga ordem existiam sim filhos como anjos sepultados. Sepultados como assim? Sepultados na morte que passou a todos os homens. E temos que explicar isso, que quem eram aqueles filhos, como que eles participaram da carne e do sangue no tempo da antiga ordem e o que eles aguardavam para o último dia, a saber, a ressurreição de 70 DC. Tá bom? Mas depois da antiga ordem passada, os filhos, é importante dizer, eles continuam participando da carne e do sangue, sendo o quê? Revelados pelos homens de fé. Porque o texto de Hebreus, capítulo 2, versículo 14, diz que os filhos participam dessa experiência humana, ou seja, da carne e do sangue. E isso nunca vai parar enquanto a vida humana continuar. Tá bom? Os filhos do Altíssimo, antes da criação. E para quem ainda não atentou para isso, eu digo que antes que houvesse o mundo, os filhos do Altíssimo, minha gente, já existiam como espíritos, ou seja, como anjos no céu, e eles se jubilavam na presença do Altíssimo. Vejam, é o texto de Jó,
que traz essa revelação. É o texto de Jó, capítulo 38, versículo 7, que relata isso, e você pode confirmar fazendo a leitura Jó 38, 7. Olha só. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos do Altíssimo, né? Todos, né? O corpo espiritual. Todos os filhos do Altíssimo jubilavam. Jó 38, 7. Aqui, o texto não se refere, minha gente, a seres humanos, a homens, pois a humanidade ela só seria criada depois. Esses são filhos como anjos, que são espíritos, seres da mesma natureza do Pai e também dos anjos. Não são desta dimensão, tá bom? É isso aí. Esses filhos participaram da carne e do sangue na antiga ordem, e eles continuam participando da carne e do sangue depois da antiga ordem passada, né? E como já falamos nesta série, quando o homem caiu lá no Éden, a antiga ordem, ela começou. Quando houve a transgressão de Adão, começou a antiga ordem. E desde então, os filhos que estavam participando da carne e do sangue, naquele período, né, por permissão do Todo-Poderoso, do Altíssimo, eles iam sendo incluídos entre os que estariam aguardando a ressurreição do último dia. Isso porque, minha gente, Paulo, ele vem a relatar em 1 Coríntios, capítulo 15, 44, que naquele tempo havia um corpo espiritual a ser ressuscitado, tá claro? Só que isso não acontece mais, não tem mais aquele corpo espiritual aguardando ser ressuscitado, ou de algum ser humano, de alguém, ou de algum injusto, ou de algum injusto, né? Ou de algum crente, ou algum incrédulo que esteja aguardando a ressurreição em nossos dias. Agora leia na tela Hebreus 2,14, olha só o que está escrito, ó. E visto como os filhos são participantes da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, né? Hebreus 2,14. É um texto, é um clássico, é um texto que sempre nós fazemos a leitura e temos conversado muito sobre esse texto. Então aqui você pode entender que assim como os filhos são revelados por seres humanos, ou seja, participam da carne e do sangue, também o Pai, ele foi revelado por Cristo, participou da carne e do sangue, isso porque diversas passagens, não é somente uma passagem, diversas passagens da Bíblia nos permitem falar assim, e você pode conferir lendo os textos, né? João capítulo 1, versículo 18, olha só o que está escrito. Ninguém jamais viu o Criador. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Quer dizer, o Pai aqui participando da carne e do sangue, sendo revelado pelo Filho unigênito. Tá claro? Então esse versículo ele é fundamental, minha gente. Esse versículo fundamental, ele afirma, ele é fundamental, e ele é fundamental porque afirma que Cristo, sendo o Filho unigênito e estando em íntima comunhão com o Pai, é quem o estava revelando, que o estava fazendo conhecido em seus dias. E nessa sequência de João 14, 6 a 9, nós vamos fazer a leitura de uma sequência, nós podemos confirmar isso aqui, ó. Primeiro versículo aqui, versículo 6 do capítulo 14. Disse-lhe o mestre, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora o versículo 6 do capítulo 14. Ó, se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Quer dizer, as pessoas estavam vendo o Pai através do Filho, mas o Filho era o Filho e o Pai é o Pai. Tá bom? Ó, João 14, 8. Disse-lhe Filipe, mestre, mostra-nos o Pai, o que nos basta, né? E disse-lhe o mestre, estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, minha gente, nessa passagem, o mestre Messias deixa claro que conhecê-lo é conhecer o Pai. Tá bom? Por quê? Porque ele no caso ele foi, né? Cristo esteve revelando o Pai. Ele, no caso ali, é a perfeita imagem e a revelação do Pai em seus dias. Mateus 11, 27 diz o seguinte, todas as coisas me foram entregues por meu Pai.
E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então o Filho revelaria o Pai para quem ele teria que revelar. Então, porque tinha pessoas que não via o Pai no Filho, tá bom? Em Cristo. Muita gente não viu o Pai em Cristo. Então aqui Cristo ele afirma a sua autoridade exclusiva para revelar o Pai, entendeu? Escolhendo a quem ele iria tornar conhecido o Pai, tá bom? Lucas 10, 22 é um paralelo de Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai e ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Percebeu? Então veja bem aí, aqui reitera a mesma verdade sobre a revelação exclusiva do Pai através do Filho. Tá bom? Porque Cristo revelava o Pai para quem ele tinha que revelar. Não era para qualquer pessoa, não era para incrédulos. Não é para incrédulos, Cristo não estava revelando o Pai, entendeu? Agora vamos ler o próximo texto aqui, João 10:30. Eu e o Pai somos um. Então esse breve versículo, embora não seja uma revelação explícita do Pai, em termos de mostrar o Pai, esta declaração de unidade com o Pai é uma das profundas revelações de sua natureza e relação com o Pai. Vê-lo e ouvi-lo é o quê? Ver e ouvir o Pai. Tá? Leia João 12:45. João 12:45. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Percebeu? Então, nesse texto, o mestre, novamente, ele conecta a si mesmo ao Pai de forma o quê? Inseparável, indicando que ver o mestre é ter uma visão do Altíssimo que o enviou. Vamos ler o próximo texto aqui, que é João 17:6. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu mos deste e guardaram a tua palavra, né? Então, nesta oração, a oração sacerdotal, o Messias, ele afirma ter manifestado o nome, ou seja, o caráter, a natureza do Pai, àqueles que o seguiram. Agora vamos ler João capítulo 17, versículo 26. 17, versículo 26. E eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles. Esteja neles e eu neles, né? Então aqui Cristo ele expressa o seu propósito contínuo de revelar o Pai. Né, visando o quê? Uma união de amor entre o Eterno e seus seguidores. Então, minha gente, essas passagens mostram constantemente que ele é o único revelador supremo e único do Pai, tornando o Altíssimo compreensível e acessível à humanidade através de sua própria pessoa e obra. Quer dizer, Cristo estava revelando o Pai em seus dias, né, até o último dia. Hoje Cristo não está mais revelando o Pai, tá bom? Porque Cristo, ele já sai de cena, agora é somente Pai. E ainda há um texto muito importante, minha gente, que afirma que Cristo é a imagem do eterno invisível, que é o texto de Colossenses capítulo 1, versículo 15. Colossenses 1,15 diz o seguinte: ele é a imagem do eterno. É a imagem, gente. É a imagem do eterno invisível, o primogênito de toda a criação. Se você se olhar no espelho, a imagem não é você. Você aqui, a imagem lá, aquela imagem não é você. Então Cristo era a imagem do eterno invisível, entendeu? Então observe que assim como Yahushua Mashiach, ele foi a revelação plena do Pai, os homens de fé, desde Abel até os últimos dias da antiga ordem, revelaram os filhos que são como anjos, né? Aqueles filhos do eterno que jubilavam na criação. Tá bom? Vamos ler aqui na tela, aqui, minha gente, o que está escrito aqui. Esses filhos aguardavam a ressurreição no último dia. Agora vamos entender por que os filhos também precisaram aguardar a ressurreição do último dia. É que ao morrerem os homens de fé, o Espírito que neles se manifestava, né, aquele filho,
como anjo, ficava sepultado, né, simbolicamente aguardando a ressurreição deles. A ressurreição deles e não a ressurreição dos seres humanos que morreram, porque os seres humanos que morreram deixaram de existir, né? Então a ressurreição de quê? Do corpo espiritual saindo, né, ressuscitando, saindo daquela morte edênica no último dia, né? A morte edênica, minha gente, é importante deixar claro aqui que nada tem a ver com a morte física, mas cada homem de fé deixava de existir, se consumia na sepultura. Quer dizer, cada homem de fé ia sendo semeado, como diz o texto de 1 Coríntios 15, 44. Vamos ler aqui? 1 Coríntios 15, 44. Ó, semeia-se, sepulta-se, desaparece, acaba, né? Deixa de existir, semeia-se corpo natural, ser humano, ressuscitará o corpo espiritual, ressuscitará o corpo espiritual, que era o conjunto de todos os filhos que estavam aguardando a ressurreição até o último dia, né? Se há corpo natural, se há ser humano, há também corpo espiritual, há também o conjunto de filhos do Altíssimo que aguardavam a ressurreição do último dia. 1 Coríntios 15, 44. Entenderam? Eu tenho que andar aqui por causa do tempo, minha gente. Então, Paulo, ele não está dizendo, minha gente, que corpos físicos voltariam à vida. Ele fala que o corpo espiritual, ou seja, o conjunto de todos os filhos que aguardavam a ressurreição, que estava como que adormecido, aquele corpo espiritual iria ressuscitar. E o corpo natural, o ser humano? O ser humano seria semeado, seria sepultado, deixaria de existir. E aquele corpo espiritual eram quem? Era quem, aliás? Aquele corpo espiritual eram os filhos que haviam participado da carne e do sangue. Era o conjunto de todos eles, o corpo espiritual, tá bom? Estava aguardando a ressurreição e eles haviam participado da carne e do sangue, desde o momento da transgressão de Adão até a vinda do Messias, que já aconteceu. Ok. Olha só o que está escrito aqui. Na ressurreição seriam como anjos no céu. Então Cristo lhe deixou isso claro, né, em Mateus 22:30. Olha só o que está escrito aqui, ó, Mateus 22:30. Na ressurreição, nem se casam, nem são dados, nem se dão em casamento, mas são como anjos no céu. Percebeu? Mateus 22:30. Então, o que Cristo está dizendo aqui é que na ressurreição, que já aconteceu, os seres humanos que morreram literalmente deixaram de existir, né? Eles, sendo homens e mulheres justos, eles não estariam no dia da ressurreição, eles não estariam existentes. Quer dizer, a ressurreição não seria de cadáveres das pessoas, dos seres humanos voltando, seria a manifestação daquele corpo espiritual que aguardava a ressurreição, o conjunto de todos os filhos do Altíssimo que se revelaram no mundo durante o tempo da antiga ordem, sendo libertos da onde? De quê? Sendo ressuscitados, sendo libertos da morte em Adão, da morte edênica que se perdurou durante o tempo da antiga ordem que já passou, tornando-se como anjos no céu, na condição original deles, como anjo no céu. E assim a condição de sepultamento simbólico, de espera, de ocultação, então cessaria no último dia, ou seja, em 70 DC, e isso já aconteceu. O corpo espiritual já foi ressuscitado, ou seja, a coletividade, né, o conjunto de todos eles ressuscitou num só momento. Aquele corpo espiritual ressuscitou, tá claro? Agora, Paulo jamais disse que seres humanos ressuscitariam. Paulo não estava falando de seres humanos saindo da tumba, literalmente. Corpos saindo, literalmente, dos sepulcros. Isso, na verdade, minha gente, é um equívoco no meio religioso. Atualmente, muita gente acaba pensando assim, né? Paulo, ele falava dos que dormiam em Cristo, ou seja, os que pertenciam a ele no sentido espiritual. O homem físico morre e volta ao pó. Tá bom? O que ressuscitaria seria o quê? O corpo espiritual. O Filho como anjo revelado naquele homem de fé que havia morrido. E podemos verificar isso como? Fazendo a leitura, minha gente. Em 1 Coríntios 15, 51 a 52, resumidamente. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados.
porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15, 51 a 52. O nós aqui, minha gente, a serem transformados, ou seja, igualmente ressuscitados, eram todos que estavam vivos sobre a terra, vivendo sobre a terra, e também os filhos que estavam participando da carne e do sangue no tempo em que aquelas pessoas viviam. Já os mortos a serem ressuscitados era, na verdade, o corpo espiritual, ou seja, o conjunto de todos os filhos do Altíssimo que até então aguardavam sepultados naquela morte em Adão, mesmo que os homens que os revelaram durante a vida já houvessem morrido literalmente. Mas quando dizemos que eles estavam nos túmulos, não em túmulos físicos, mas na condição de expectativa de redenção sob a antiga ordem. Quer dizer, eles deixariam aquela corruptibilidade, ou seja, aquela morte edênica, tá bom? Portanto, gente, na antiga ordem de Adão até 70 DC, havia filhos como anjos que participavam da carne e do sangue, revelados, em homens de fé. E assim como Cristo, o Filho unigênito, eles também precisaram aguardar a ressurreição do último dia, sendo que Cristo ressuscitou na sua ressurreição ali no ano 33, E eles precisaram, aquele corpo espiritual precisou aguardar a ressurreição do último dia, ou seja, a libertação definitiva do sepultamento metafórico, do sepultamento simbólico. Em 70 DC, aquela ressurreição espiritual, ela aconteceu. Não corpos físicos, minha gente, mas corpo espiritual, como anjos no céu, tá bom? Conforme o próprio mestre Paulo ensinaram. Porém, para que o quadro fique completo aqui, com essa leitura coerente, sem um conflito interno, de fato, minha gente, é necessário esclarecer nesse discurso aqui que não apenas o corpo espiritual, ou seja, os filhos como anjos que haviam participado da carne e do sangue, e aguardavam a ressurreição, foram libertos em 70 DC, mas também os próprios seres humanos, como seres humanos mesmo, justos e injustos, também precisaram ressuscitar, no sentido de que eles seriam e já foram libertos da condição daquela morte em Adão, daquela morte edênica, daquela morte do Éden, daquela morte em Adão que submeteu toda a criação, inclusive toda a humanidade, desde a queda de Adão, desde a transgressão de Adão. Ou seja, os homens justos, ao ressuscitarem, que já aconteceu, eles entraram na vida eterna. Os homens injustos, ao ressuscitarem, entraram na condenação eterna. E os filhos como anjos, o corpo espiritual, que era o conjunto deles todos, que havia participado da carne e do sangue por meio dos homens de fé, também eles ressuscitaram no mesmo evento escatológico de que todos os homens justos e injustos ressuscitaram. Entenderam? E isso, minha gente, respeita João capítulo 5, 28 a 29, onde Cristo diz que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Filho, É isso aí. E também respeita, Respeita outro texto aqui que podemos colocar, deixa eu ver aqui qual é o texto. Respeita João 5, 28 a 29, onde Cristo diz que todos os que estão no sepulcro ouvirão a voz do Filho, e os que fizeram bem sairão para a vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação, Entenderam? Porque justos também fazem o mal, mas isso aí é só para entender que os que fizeram bem são justos, os homens de fé. Os que fizeram mal são os homens, os incrédulos. E respeita também 1 Coríntios capítulo 15, onde Paulo ele não faz uma distinção absoluta entre os homens e os corpos espirituais, no sentido de que teriam que ser ressuscitados, porque todos estavam sob a condição da morte, e por isso diz: os mortos ressuscitarão. Quando Paulo fala os mortos ressuscitarão, ele está falando de todos os mortos que iriam ressuscitar, tanto os seres humanos como também os que dormiram em Cristo, que estavam aguardando a ressurreição. O corpo espiritual também iria ressuscitar. E Paulo não fala? E nós,
seremos transformados, né? Eles ressuscitariam corruptível e Paulo fala, e nós seremos transformados, quer dizer, seremos ressuscitados igualmente, sairemos daquela morte em Adão. E respeita também, minha gente, Mateus 25:46, onde o próprio Cristo diz que no juízo os justos eles iriam para a vida eterna e os ímpios, né, que iriam ressuscitar também, iriam para a condenação eterna. Ou seja, a ressurreição de 70 DC, né, ela abrangeu o corpo espiritual, sim, o conjunto dos filhos como anjos que haviam participado da carne e do sangue, homens justos que ressuscitados, né, da morte edênica entraram na vida eterna, homens injustos que igualmente ressuscitados foram condenados eternamente, tá bom? E tudo isso porque a morte edênica, minha gente, ela submeteu toda a criação e toda a humanidade, como Paulo disse em Romanos capítulo 8, 22 a 23, né, que toda a criação estava gemendo e estava juntamente com dores de parto até agora, ou seja, até o tempo apostólico. E não só ela, mas nós mesmos, Paulo falou. Né? Percebe que justos e injustos estavam na mesma morte? E porque dizem Atos capítulo 24, 15, né? E tendo a esperança no eterno, como também estes mesmos esperam que há de haver ressurreição dos justos e dos injustos, tá bom? Então, minha gente, agradecemos porque os senhores estiveram até este momento aqui. E nós estamos agora, neste momento, concluindo esta penúltima palestra de nossa série, né? De 4 vídeos. E a última palestra, aliás, da série, ela será no dia 20, domingo, sob o título O que mudou quando a antiga ordem passou em 70 DC. Tá bom? Então eu gostaria de agradecer a você, né, que acompanhou até aqui a nossa apresentação. Se esse conteúdo fez sentido para você, né, compartilhe então, indique para outras pessoas também, porque quanto mais gente conhecer, né, as escrituras e a história também do jeito certo, mais pessoas vão deixar de viver em tradições humanas e passar a crer naquilo que realmente se cumpriu. Então, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se o Pai o permitir, tá bom? Então, forte abraço, como eu já falei. Tchau!